O Dador Alegre. Ensaios de Kabbalah. Por Mário Sates. Tradução Euclides Caloni. Editora Ground. Abre aspas. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Fecha aspas, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Criação e saúde. Existe um antiquíssimo provérbio chinês que diz: um homem são não sente nada. Como se o correto funcionamento físico esquecesse que funciona e que é físico. O taoísmo, que se vangloria de um minucioso culto à longevidade, teve mestres que se esmeraram durante séculos em combater preventivamente a dor e a enfermidade através de uma correta respiração, herança do yoga indiano, e recorrendo a uma admirável e admirada atitude em direção à natureza, como se pode ver nas obras dos poetas e pintores Tang, como Li Taipo e Wang Wei. Nesse sentido, o objetivo era viver melhor para viver mais e compreender mais para sentir melhor. Distanciados do emaranhado metafísico hindu quase tanto quanto do pessimismo cristão que vê no corpo, por influência órfica talvez, a tumba da alma, carga ignóbil e pesada, os taoístas descobriram que a criatividade se encontra na base da boa saúde e que esta, por sua vez, tem seu eixo nos biorritmos de calor e luz, frio e sombra. Em suma, a adaptação aos ritmos das estações determina, ajuda e impulsiona o corpo humano a um aprendizado sem fim, modelado sobre a flexível imagem do bambu. Devemos dobrar-nos para não nos quebrar, crescer, mas não sozinhos, cantar, mas em resposta à passagem e aos caprichos do vento. Em oposição a isto, levar uma vida antinatural, fechada em ambiente escuro ou contra a corrente cósmica, não só é prejudicial para o desenvolvimento, mas ainda entorpece a música da alma. Algo disso intui a frase evangélica, abre aspas, a lâmpada do corpo é o teu olho. Se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará também iluminado. Mas se ele for mau, teu corpo também ficará escuro. Fecha aspas. Lucas capítulo 11, versículo 34. É como se a saúde começasse pelo olhar, por nosso ponto de vista. Diferentemente do sábio chinês, Jesus considera que o tenebroso tem um aspecto moral pouco recomendável. Em certo sentido, pode-se perceber nessa frase um ressaibo maniqueu, dualista, mas também uma inegável intuição iridológica que é fiel à somatotopia ocular. Mapa do corpo, o olho revela ao médico especialista qual parte do organismo está com problemas ou simplesmente não funciona. Ao estabelecer uma relação entre a saúde e a claridade, o mestre de Nazaré nos lembra que toda a criação provém daquele primeiro Fiat Lux enunciado no Gênesis e que certamente precede a posterior separatio alquímica entre o que pertence ao reino diurno e o que medra e se move no reino noturno. É a luz primigênia, tão ligada ao verbo, que não se deve perder de vista se quer conservar a saúde em bom estado. Nota-se que se esta decresce com os anos,
Se os achaques vêm com o aumento da idade e do tempo vivido, inversamente sua preservação dependerá de um método que combate tanto as contrações saturninas quanto os preconceitos em torno das inevitáveis rugas. Cortada a árvore, pode-se ver os anéis de sua história, mas também a rica herança solar que a impulsiona a alturas mais nobres, a céus mais luminosos. Se tomarmos a primeira frase do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou, Bará, o céu e a terra, e refletirmos sobre a palavra criou, criação, o termo saúde, briut, que tem o mesmo radical, virá em nosso auxílio para nos indicar que entre a criação e a saúde há 3 letras em comum, Bet, Resh e Aleph. Porém, ao mesmo tempo, e visto que a palavra Bori indica o que é são, saudável, enquanto que Ot se refere à letra ou signo, e também o milagre, sobre o qual se assenta o poder terapêutico da Kabbalah, nos deparamos com uma semiologia tão antiga quanto Apolo, deus médico, músico e poeta. A filologia nos terá conduzido a uma concepção da linguagem que é, ao mesmo tempo que o lugar de manifestação do sintoma, a zona de trânsito entre o remédio e a cura. Compreendendo que o corpo fala e que suas diversas partes descrevem o que ele expressa, Jesus e a tradição essênia, que lhe era contemporânea, entendiam a saúde como o cumprimento das leis inerentes à criação viva. Por outro lado, na ideia de saúde ou briut, se incluem também as palavras rei, espelho, bo, nele, e bar, filho, donde que o filho é espelho do criado. Quanto mais limpo e polido for seu estado interior, tanto melhor será a especular reprodução de suas células. Quanto menos distância existir entre o mundo vivente e o mundo interior, mais saudável será o mundo exterior que os liga. O budismo está repleto de metáforas que relacionam a tranquilidade da mente e o impoluto espelho, por um lado, com a enfermidade psíquica e o pó que o torna opaco, por outro. É a interferência dessa torpe memória retrospectiva que Milarepa denominou culpável nos infernos, que impede de ver o criado criando-se a todo momento, inocente sempre, num eterno e complexo agora, impregnado pelo milagre aeróbico do primeiro sopro. É a fixação do corpo em alguma de suas regiões, o começo da má saúde. Ao considerar com maior atenção o verbo bará, criou, percebemos nele a relação pai-filho, Abbar, que tanto impressionou os cabalistas cristãos do Renascimento como Piccolo e Reuchlin. Vemos uma ligação, dada pelo Aleph Bet, o alfabeto que fora instrumento mesmo da criação. O valor gemátrico, quer dizer, numérico, que criou, Bet igual a 2, mais Resh igual a 200, mais Aleph igual a 1, dando 203, equivale ao da palavra Gar, Gimel, 3, Resh, 200, que significa habitar, residir. O que supõe, na realidade, que habitamos o nosso corpo, templo do Espírito Santo. Porém, não somos todo o nosso corpo, visto que uma segunda notação vocálica nos leva a Gir, o viajeiro, o peregrino de si mesmo. A matéria que tece nossa aparência, animada pelo sopro, embebida de luz, está sujeita à lei metabólica de criação e destruição, absorção e oxidação. Portanto, nem o sujeito que a vive é constante, nem há, de fato, sujeição. Antes, são o desejo de aderência e o vão intento do ego de identificar-se com a morte e o morto, quer dizer,
com o que já passou, a causa principal da maior parte das enfermidades psicossomáticas. O drama tragicômico da identidade consiste em que não há tal identidade, ou ainda, que ela está, como o espelho, sempre vazia, enganando-nos sempre de novo com a projeção dos nomes, títulos e aparências. Somando entre si os números das letras de criou, bará, obteremos a cifra 5, equivalente à letra Ré, o sopro ou espírito que anima o corpo. Porém, se ao invés de somá-la a invertermos e lermos 302 em vez de 203, nos vemos novamente conduzidos ao valor de relâmpago, barak, vocábulo que tem a mesma cifra e alude à energia bioelétrica que reside, habita, no organismo e ao mesmo tempo o transcende, poder cuja força pode iluminá-lo tanto quanto destruí-lo. As modernas técnicas médicas como o eletrocardiograma e o eletroencefalograma, que medem as pulsações respectivas, conservam o vestígio gráfico deste relâmpago e enunciam, chegado o caso das fatídicas linhas planas, o horizonte da morte. Em seus diagramas, a ondulante distância entre os picos e os vales, diria um taoísta, revela a harmonia bipolar do sujeito vivo, cujo estado de saúde se está investigando. Se o arquétipo ideal do homem sadio não sente nada, entre aspas, é porque o que absorve nunca é mais do que o que necessita. Talvez por isso a regra de ouro do Pai Nosso insiste no pão de cada dia, e não no de amanhã ou de depois de amanhã. A unidade fisiológica, que é qualquer organismo, tem várias fontes de alimentação, a mais grosseira das quais é constituída de alimentos físicos. O grau ótimo de seu rendimento inclui essas outras fontes, que vão da música à palavra e da pura contemplação à atividade gratuita, criadora. Conhecendo o que precede, pode-se falar de uma obturação e seu consequente mal-estar por erro de fome aos que comem e ficam enfermos devido a uma ansiedade que é espiritual e cujo remédio está precisamente no vazio que querem ocultar. Os sábios dizem que o nada é eficaz quando a parte fracassa. Daí que o jejum seja um salto no abismo, o terapêutico cruzamento de um eu a outro que se renova desde o fundo escuro do estômago. Quanto mais feliz se é com o que não se vê, com o que não é, como diria São João da Cruz, objeto dos sentidos, menor é a dependência dos horários das refeições e, ao mesmo tempo, mais elementar se torna o gosto, seja pela água, o sal, o pão ou o vinho, o amor ou o sonho. Eu e o Pai somos um, diz Jesus em João capítulo 10, versículo 30, explicitando o que o verbo hebraico bará incluía entre suas duas sílabas. Ao fazer-se criador, o homem participa da grande criação que o abarca, sua obra humana completa, e unifica o mundo não humano através de uma entrega sincera. A ideia de unidade que Jesus enuncia nessa passagem nasce, parece-nos, do mesmo verbo criar e a condição sine qua non para ter uma vida saudável, que o sujeito sintetize acima de seu nível de análise, que some mais do que subtraia, exercitando constantemente sua vontade negentrópica em projetos capazes de elevá-lo a planos cada vez mais altos, pois o enunciado matemático que afirma que o todo é maior que a soma de suas partes é certo também para a saúde.
Em Mateus capítulo 5, versículo 29, lemos, abre aspas, se o teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível perder-se um só de seus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança para longe de ti, pois é preferível perder-se um só dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. Fecha aspas. A penetrante verdade dessa parábola sugere a relação entre a enfermidade como lesão parcial e a queda ou o decaimento como um perigo que ameaça a verticalidade orgânica. A palavra que o evangelho hebraico emprega para queda, cachal, supõe um debilitar-se, um fracassar. Inversamente, a posição ereta, a retidão da conduta, a retidão da coluna vertebral nas técnicas orientais de meditação e o olhar constante voltado para o alvo previnem contra a queda no dual e a consequente separação entre o indivíduo e seu ambiente. Se há métodos drásticos, o de Jesus moraliza a enfermidade como era frequente fazê-lo entre os essênios e os discípulos de Pitágoras, sobretudo se nos dermos conta de que moral significa costume, hábito de vida, e que o bem-estar desta depende sempre daquele. Atento a esse vínculo, o poeta hebreu-espanhol Yehuda Halevi escreveu no El Kusari, obra do século XI, abre aspas, Israel entre as nações é como o coração entre os membros do corpo, que é o mais enfermo de todos e o mais são de todos. Fecha aspas. Que o coração impulsiona e recolhe duplamente o sangue arterial e venoso é um fato fisiológico contestável. Porém, o fato de Israel, o Israel metafórico, entenda-se, ocupar esse lugar no corpo, somente pode ser apreciado em sua justa medida através dos ensinamentos propostos pela Kabbalah. Com efeito, o epicentro de toda a árvore da vida se resume e sintetiza na sexta sefirá, Tiferet, pois é ali, no lugar de Leb, coração, cujo valor é 32, que encontramos o remédio, Rafá, ou Rafé, a cura, para a maior parte de nossos males. Ao mesmo tempo, comparando Criou Barra com cura, Rafé, e subtraindo as suas duas letras que têm em comum, o que liberam signos diferentes se nos aparece como Bé, Pé, por mediação da boca. Daí que a verdadeira cura, e assim o demonstrou Jesus, era pela palavra proveniente do coração, do plexo solar. Sendo só o princípio de nosso sistema planetário, a recorrente helioização que buscavam tanto os cultos mitraicos, pitagóricos, quanto os egípcios e terapêuticos, constitui uma espécie de higiene luminosa, sem cujo exercício cotidiano, não importa se real ou fantástico, o sujeito empalidece e decai até que, vítima do sombrio, fica mais forte nele a estática do achatado horizonte do que a estética de sua posição bípede, com sua liberdade de movimentos e incansável animação. A palavra Shemesh, sol, pode também ser lida como Shemesh, servir, assistir. E por isso Jesus, enquanto logos solar,
enquanto Crisóstomo ou Boca de Ouro, de sua esfera de manifestação na beleza apolínea de Tiferet, sustentava que aquele que queria ser servido devia começar por servir, ou ainda que era preciso ter o corpo cheio de luz para ver nosso ambiente iluminado. O sol gera e devora seus filhos, dizem os Upanishads. Gera-os enquanto seus filhos, por sua vez, gerem e sejam como ele, criativos, cálidos, dadores. Porém os devora, para conceder sua luz a outros quando o homem confunde a luz viva com algo sólido como o ouro, algo tão ingrato como o ancilosado egoísmo, ou ainda quando a soma de seus erros vitais se converte na diminuição das virtudes morais. Para Platão, o sol era a imagem do bem, o sustentador da regra áurea que harmonizava os seres e as coisas. Os hindus pensam, ainda hoje, que o sol é Savitri, o responsável por tudo o que existe. Entre uma concepção e outra, a Kabbalah sustenta que o sol está no centro do céu, como o coração está no centro do sol. Rabi Rehumai, escreve o autor anônimo do Bahir, costumava dizer: Havod, glória, e Leb, coração, são uma só e mesma coisa. Apenas que o termo glória é empregado para falar das obras que são feitas em cima, enquanto que coração se refere às obras que são feitas embaixo. Umas manifestam a glória de seu nome, e outras o coração dos céus. A arquitetura íntima desse pensamento se baseia na equivalência numérica entre ambas as palavras, pois tanto glória como coração somam 32. Escreve o autor anônimo do Bahir, abre aspas. Rabi Rehumai costumava dizer: Kavod, alegria, e Leb, coração, são uma só e mesma coisa. Apenas que o termo glória é empregado para falar das obras que são feitas em cima, enquanto que o coração se refere às obras que são feitas embaixo. Umas manifestam a glória de seu nome, e outras o coração dos céus. Fecha aspas. A arquitetura íntima desse pensamento se baseia na equivalência numérica entre ambas as palavras, pois tanto glória como coração somam 32. Abre aspas. Sem o corpo não se alcança o tal. Com o corpo não se vislumbra a verdade. Fecha aspas. Diz um antigo texto de alquimia chinesa, advertindo-nos de que o corpo é como uma casca de ovo e a gema sua vida interior. Se a casca se romper antes do tempo, dela não sairá nenhuma vida. Escreve Lu Kuan Yu, abre aspas. A permanência no centro para realizar a unidade do céu e da terra se consegue unindo o sol e a lua. O sol representa o coração e a lua a cavidade Tantien inferior, o umbigo. Fecha aspas. Algo semelhante propõe o Hatha Yoga, ou seja, procure unir as energias positivas ou solares com as energias negativas ou lunares do corpo. O surpreendente, do ponto de vista da saúde, é que esse centro onde você deve permanecer não é solar nem lunar. Está
e não está em nosso corpo. É o tal e também a verdade. Trata-se de uma unidade, de uma sincronia que nos sintoniza e espera sempre. Explica Gershom Scholem, abre aspas, o verbo bará, que no plano exotérico significa criar, criar algo a partir do nada, tem no plano esotérico o significado de fazer emanar espontaneamente, sem esforço. Fecha aspas. De modo semelhante, gozar uma boa saúde é viver um contínuo emanar sem dificuldades, fluido, elástico. Os chineses identificaram essa modalidade de ser com a expressão filosófica Wu Wei, ou não ação, que não implica em passividade, mas que faz referência ao que se realiza por si mesmo, naturalmente, à maneira de um jogo. Pelo contrário, quando um órgão nosso não está bem, ele trabalha com dificuldade, de má vontade, esforçando-se por cumprir aquilo para o qual foi criado. Enquanto o trabalho supõe um cálculo e espera um rendimento, apoiando-se na poupança e na medida, o jogo aparece como uma atividade sem finalidade aparente, um desperdício e esbanjamento a que em princípio se entregaram os deuses, Brahma, Zeus e o Sr. Gita, desfazendo e fazendo mundos à vontade. Considerando que o jogo é essencialmente criativo, segundo disse o psicólogo de aprendizagem Jean Piaget, toda a criatividade é lúdica e se encontra na origem do desenvolvimento biológico, como o demonstram as crianças e os filhotes de animais, que ao ensaiar sabem que estão aprendendo e ao aprender sabem que cada coisa aprendida é nova, original, única. Para certos cabalistas, sua arte é uma espécie de jogo cósmico, um mishrak, de cuja prática se aproximam para desenvolver o moar, ou cérebro, o qual, em suas sucessivas ânsias, ataduras, liga, roshek, os diversos aspectos da realidade circundante para antecipar posteriores combinações. O cérebro, ou melhor, a mente, que se enche e esvazia de ideias, é o quebra-luz das passagens vitais, o diorama de cada projeção, triste ou alegre. E por isso convém não identificar sua quase infinita capacidade de indagação com seus diversos ganhos infinitos. Ao mesmo tempo, o que liga, ata e anseia está feito do nome das coisas, Shem. Tal é a lei, ou Rock, dos modelos culturais, dos valores, inclusive. Não podemos esquecer que tanto as leis quanto as palavras procedem do vocabulário grego logia, logos, lógica. O jogo e os jogos, ainda que tenham sua própria lei estrutural, são transgressores do tempo e sacralizadores do espaço, e surgem para compensar a fadiga e a rotina que o trabalho não criativo produz. Enquanto o trabalho deixa pegadas, o jogo procura apagá-las. Com efeito, a palavra apagar, mahak, está incluída em mishrak, jogo. Ao buscar a gematria desta última, encontramos a cifra mem, 40, mais shin, 300, mais het, 8, kuf, 100, dando 448, equivalente à da palavra rotam, selo, firma. Daí que a finíssima trama interior da natureza, seu desenho secreto, por assim dizer, está feita do que os hindus chamam lila, uma dança lúdica,
um jogo eterno no qual a energia se veste de matéria e a matéria se desnuda, proporcionando energia, para desconsolos dos dogmáticos e a alegria das crianças e esportistas. É verdade que temos que trabalhar para comer, para nutrir o corpo. Porém, de igual modo, devemos jogar para vivificar a alma, arqueada pelo peso do cotidiano. Semelhante à vigília, o trabalho desenvolve nossa consciência. À semelhança do sono, o jogo nos põe em comunicação com o mais profundo de nosso inconsciente. No fragmento 11 do Bahir, ou Livro da Claridade, lemos, abre aspas, seus discípulos lhe perguntaram: que significa o ponto vocal Holem, representado pela letra Vav, cujo som é O, U? O mestre respondeu: é a alma, e seu nome significa sonhador, Holem. De modo que, se lhe obedeces, curarás teu corpo no mundo por vir. Porém, se te opões a ele, cairás enfermo, e tua alma também. Fecha aspas. Este pensamento, aparentemente tão freudiano, remonta às técnicas médicas praticadas no famoso Asclepion, sanatório onírico em que durante séculos se curavam de seus males os gregos e não gregos do Mediterrâneo Oriental, centro médico cuja terapia básica consistia na interpretação dos sonhos. Por seu turno, monistas, afinal de contas, os mestres do Bahir viam no sonhador um lutador, Laham, que, como Hércules e com ânimo criativo, viaja para liberar suas façanhas de reintegração cósmica. Lembremos, por fim, que não é só o péssimo alimento sólido que ingerimos que nos torna enfermos, mas também a carência do alimento imaginário, lúdico. E por isso o hercúleo conquistador de si mesmo combate por sua saúde com alegria e integridade, sem medo da perda parcial, porquanto se trata de unir-se ao todo, a síntese que é maior que seus fragmentos, a fantasia cuja riqueza compensa a pobre realidade. Tanto Castanheda como Trungpa mencionam o arquétipo deste guerreiro interior, liberador de sua própria energia. Em sua excelente obra Shambhala, Trungpa diz que, abre aspas, começamos a aprender e apreciar o grande sol do leste que está em nossa cabeça, não como algo exterior a nós mesmos, como o sol que está no céu, mas como o grande sol do leste que está em nossas cabeças e em nossos membros, que temos no rosto, no pelo, nos lábios, no peito. Se examinarmos nossa postura, nosso comportamento, nossa existência, nos encontramos então com os atributos do grande leste refletido em nossos atos. E isso nos dá a sensação de sermos realmente humanos. Sentimos que fisicamente, psicologicamente, no nível doméstico e no espiritual, somos capazes de viver nossa vida o mais plenamente possível. Há uma sensação visceral de saúde e de integridade que se produz em nossa vida, como se segurássemos um lingote de ouro puro. Deste sentimento emana uma enorme sensação de saúde que pode propagar-se aos demais. Mais ainda, propagar a saúde no mundo é uma das disciplinas guerreiras básicas. Fecha aspas. Complementar do provérbio chinês que diz que a saúde ótima não sabe que se sente, visto que é puro fluir, é este pensamento de Rudolf Steiner, tirado de sua obra O Homem, Sinfonia da Palavra Criadora, a circulação
é um terapeuta. Talvez por isso, e referindo-se ao mesmo fator fluido, móvel, vívido, São Paulo empregue a palavra grega dynamis para falar de um milagre. Pois parece óbvio que todo movimento, especialmente do nosso corpo saudável, vivo, seja um milagre. Invertendo a frase de Steiner, poderíamos dizer que um terapeuta autêntico é aquele que nos reintegra à circulação universal de energia, aquele que elimina nossos obstáculos. Yadua, o Rabi desconhecido, escreveu em seu Sefer HaMishmish, ou Livro de Abricó, abre aspas, o movimento harmônico é sempre unitário, corre por nosso corpo como um rio, flui como a linfa e o sangue. Sua corrente, ou zerém, tem o segredo ras do mais elevado ram. Porém, como esse segredo é a luz, ras, segredo e or, luz, tem idêntico valor, acontece que pouco a pouco reduzimos em nós mesmos a atividade do sombrio quando compreendemos, como diz o Bahir, que a sombra não tem realidade. É apenas a escória da luz. É apenas a estaca que sustenta o talo de nosso crescimento. Fecha aspas. Então, criar é crer. E a semelhança dos deuses, a mais alta tarefa do homem são, é comunicar a seu próximo a simples e nobre alegria de viver. Etapa por etapa, erro após erro, pois a perfeição só chega com a morte.